Olá, meu nome é Naila Canevazzi, sou instrutora de yoga. Tenho um espaço chamado Semeia, Cultivando Bem-Estar, juntamente com a Drica Mendonça e com a Heloísa Crivellente. O objetivo desses vídeos é conversar um pouquinho com o pessoal, com os nossos alunos e quem mais se interessar, conversar um pouquinho com o pessoal sobre os aspectos filosóficos do yoga. Geralmente nos estúdios, a gente acaba priorizando, focando um pouquinho mais nos asanas e na respiração, só que na verdade o yoga é um negócio muito maior do que isso, muito mais abrangente, tem vários outros aspectos. Primeiramente então, o yoga ele tem aí alguns 6.000 anos de existência. Alguns estudiosos estimam um pouco mais, outros um pouco menos, mas meio que chegou-se num consenso que tem aí em torno de 5, 6.000 anos. E no começo era uma tradição puramente oral, né? Era passada de geração a geração, de guru para discípulo e vai. Por volta do século II da nossa era, também não se tem muita certeza, mas ali por volta do século II, Patanjali sistematizou, codificou essa prática. Então ele escreveu os Yoga Sutras, aforismos. Então tem lá o primeiro sutra, segundo, terceiro, uma série de sutras onde ele vai falando sobre o yoga. E aí então ele diz lá que o yoga é dividido em 8 membros, 8 partes, 8 etapas, que são os 8 angas. Então, quem já participou de uma aula de yoga provavelmente percebeu que tem um monte de nome estranho, né? Porque o yoga nasceu num local, um determinado tempo, onde se falava sânscrito. Então, toda a tradição vem aí escrita em sânscrito e tal. E aí, então, ele fala lá sobre esses 8 angas. Vamos comentar um pouquinho sobre eles. E também a ideia hoje é só dar uma pincelada, uma visão geral sobre eles. E nas próximas semanas ir destrinchando, falando um pouquinho mais profundamente de um por um. Então, o primeiro anga é Yama. Yama significa restrição, controle. Na verdade, são prescrições éticas, morais, assim, tipo, o que você deve fazer ou não fazer, como agir em sociedade, como agir para com os outros e consigo mesmo. E, na verdade, não é só a ação, não, os pensamentos também entram na jogada. E são 5 os yamas. Então, a gente tem o primeiro, talvez seja o mais conhecido, que é a não violência, a ahimsa. Mas a gente também tem satya, que é o cultivo pela verdade, não mentir. Asteya, que é não roubar. Brahmacharya, que dá um pouquinho mais de discussão, porque ele tem diferentes interpretações dependendo da escola. Mas a gente pode pensar aqui como o controle sobre os seus desejos. Você não ceder a eles a todo e a qualquer custo, né? Tudo bem ter desejo, é legal, mas você tem que controlar o seu desejo e não o oposto, né? Não os seus desejos regerem a sua vida. E por fim, a parigraha, que é o cultivo, a prática do desapego. Então, de uma certa forma, sem muitos detalhes, deu para perceber, eu acho, que os yamas, eles são regras de conduta, coisas que você deveria observar no seu dia a dia, né? Observar o seu fluxo de pensamentos, as suas ações. E quando você segue esses preceitos, você tem uma vida mais plena, mais tranquila, você fica em paz. Segundo anga é Niyama. O Niyama, ele vai dizer como é que você tem que cuidar de você. Então é um negócio de você para você. Como é que você vai cuidar do seu corpo, dos seus pensamentos, das suas emoções. E também são 5. Então, por exemplo, só para a gente ter uma noção, vai falar sobre a purificação, sobre a limpeza do corpo e da mente, vai falar sobre a prática do contentamento, da gratidão, né? Vai falar sobre você ter disciplina, austeridade, força de vontade, conhecer a si mesmo e por aí vai. Então, de um modo geral, yamas e niyamas vão dizer como é que você tem que se observar suas atitudes, os seus pensamentos para com os outros e para consigo próprio. Muitas vezes, quando se vai para ashrams estudar yoga, você fica ali os primeiros meses sem fazer nenhuma postura, só observando yamas e niyamas, vendo como é que isso se aplica na sua vida. Porque é uma coisa que exige um certo esforço, né? E tudo mais. Então, yamas e niyamas. Terceiro anga é asana, que são as posturas.
Talvez os asanas seja aquilo que a gente mais conhece aqui no Ocidente, né? Se um amigo seu fala que tá fazendo yoga, você logo imagina ele lá fazendo alguma postura e tal. Então, vários exemplos. Tem postura da árvore, Vrikshasana. Tem a postura do cachorro olhando para baixo, Adho Mukha Svanasana. Postura do guerreiro, Virabhadrasana. Do triângulo, Trikonasana. E por aí vai, várias. Shavasana. Shavasana. Muita gente vai para aula de yoga para fazer Shavasana, que é a postura final de relaxamento, uma delícia. Mas enfim, asanas são essas posturas. Às vezes a gente acha que a postura é um negócio físico, né? Você tá ali executando no seu corpo, mas o asana, ele age também em outros níveis. A gente diz inclusive que são posturas psicofísicas, mas depois a gente se aprofunda um pouco mais nisso daí. Quarto anga, pranayama. Você deve prestar atenção no nome, ó. Prana, yama. Tem o yama de novo, que é controle e restrição do prana, que é a energia vital. E uma das formas da gente fazer esse controle do prana, da energia vital, é por meio da respiração. Então, quem já foi numa aula de yoga deve ter percebido que em algum momento ali você fez respirações conscientes, né? Na verdade, durante toda a prática, mas às vezes você se esquece um pouquinho, mas em um ou outro momento você respirou com consciência. E aí a gente tem vários pranayamas, várias técnicas. Então tem a respiração ujjayi, respiração do fogo, respiração completa, muitas e muitas. A própria inalação, restrição com o pulmão cheio, exalação, retenção com o pulmão vazio, também um pranayama. Então a gente tem esses 4 primeiros angas, a gente diz que são voltados para fora, para o externo, para o seu corpo e para fora dele. Então a gente, né, você tem lá yamas e niyamas, como agir para com os outros, para consigo mesmo, o que fazer para se cuidar. Depois asanas, posturas, né, psicofísicas, respiração. E os 4 seguintes, eles são um pouco mais internos, um pouco mais sutis. O quinto é pratyahara, a abstração dos sentidos. O pessoal que medita, quem faz yoga, de repente em Shavasana, que é nessa postura de relaxamento, ou às vezes qualquer pessoa, no seu dia a dia, sei lá, em algum momento ou outro, talvez já tenha tido já tenha experienciado pratyahara. Enfim, quando você está ali, ou meditando em Shavasana, seja onde for, às vezes você tá lá, em aula, aí de repente seu professor toca o sininho, ou então ele fala assim, ó, vem agora voltando a sua atenção para o seu corpo, para suas sensações, para o ambiente ao redor, para a minha voz e etc. E aí de repente você se dá conta que tinha um cachorro latindo lá na esquina, você não estava ouvindo, que tinha uma corrente de ar passando pela sala e você não estava nem sentindo aquela diferença de temperatura. Ou então você movimenta o braço e fala, nossa, é verdade, meu braço estava aqui nessa posição, nesse ângulo, eu não estava nem sentindo. Ou então você abre os olhos e fala, nossa, é verdade, era isso que eu tinha para ver quando eu abrisse os olhos, eu estava aqui deitado desse jeito na sala. Então, quando você volta a sua consciência, sua atenção para os sentidos, é que você se dá conta que você tinha se desligado dele por alguns instantes. Então, mais ou menos isso é pratyahara. Depois a gente tem dharana, que é a sua mente focada, concentrada ali num único ponto. Depois dhyana, que é a meditação, propriamente dito, um estado meditativo. E por fim o samadhi. O samadhi seria a iluminação, o último passo do yoga, um estado de superconsciência, quando você se sente fazendo parte do todo, do universo, quando você percebe que na verdade você e todos os outros seres do planeta são a mesma coisa. Então seria o próprio yoga. Yoga significa união, é essa união. Então são esses os angas de Patanjali, e é interessante que quando você, às vezes você vai numa prática de yoga, tal, num determinado estúdio,
E lá, às vezes, o pessoal faz uma prática de asanas super vigorosa. Você sai de lá sentindo-se cansado, revigorado ao mesmo tempo. Às vezes é um negócio um pouco confuso. E isso é yoga. Você foi lá e praticou asanas, por exemplo. Por outro lado, você pode participar entrar em uma outra prática, num outro estúdio, onde você fica a maior parte do tempo sentado, aprende a respirar, respira com consciência, medita. E isso também é yoga. Às vezes você pode não fazer nada disso, mas você passa no seu dia se atentando para os yamas e niyamas, como agir, como pensar, né? E isso também é yoga. Então, o yoga é um negócio que pode ser acessado por todas as pessoas, não tem faixa etária, não tem que ser saudável, forte e flexível para fazer. Mas é um negócio que vai tomando conta assim da sua vida de uma forma muito interessante. Na verdade, você começa a sua prática de uma determinada forma, a maior parte de nós aqui no Ocidente. Eu acho que o primeiro contato que tem com o yoga são com os asanas, com as posturas. Mas você percebe, por exemplo, foi assim no meu caso, onde eu praticava, a gente fazia praticamente só asanas. E na minha cabeça a gente estava fazendo exercício físico, né? Só que era muito estranho, porque às vezes eu ia lá super cansada e saía de lá super revigorada, pronta para qualquer desafio. E às vezes era o oposto. Eu estava super nervosa, agitada, eu ia para lá e saía de lá super calma. A mesma prática, os mesmos asanas me deixavam de um jeito ou de outro jeito. Então você percebe que o yoga te equilibra. E então você acha que você está lá fazendo posturas físicas, mas na verdade o negócio é muito mais profundo, é muito maior que isso. À medida que você se aprofunda na sua prática, você vai se dando conta que ela é muito maior, tem todos esses aspectos e muitas vezes você nem conhece os yamas, mas já são coisas que você preza e observa na sua vida. E aí você descobre que aquilo faz parte do yoga e fala, nossa, uau! Então, assim, é um negócio muito fantástico. Nas próximas semanas a gente vai discutir, conversar um pouquinho mais, se aprofundar um pouco mais nesses aspectos todos, nesses 8 angas de Patanjali. Tá bem? Muito obrigada pela atenção, uma excelente semana, um excelente dia. Namastê. Membros, 8 partes. Por isso que o Yoga de Patanjali é conhecido como Ashtanga Yoga, porque Ashtanga é 8 membros. Ou então Raja Yoga, que é o Yoga real. Yama. Yama são restrições. Então são coisas que você não deveria fazer. Dá pra gente pensar em uma analogia com os mandamentos da Igreja Católica, sabe? Não roubar, não matar, não levantar falso testemunho. Existem 5 yamas, talvez o mais conhecido seja a ahimsa, que é a não violência. Mas esse é o dia a dia e são coisas que estão relacionadas tanto às outras pessoas do lado de fora, quanto com você mesmo. Como é que você vai se relacionar com os outros e consigo mesmo. Então é esse momento onde você experiencia essa sensação de integração, de realização. Você percebe que na sua mente, no seu coração. Yoga tem um espaço chamado Semeia Cultivando Bem-Estar, juntamente com a Heloísa Crivelente e com a Drica Mendonça.